agora, para o próximo painel, gostaria de convidar de volta Leonardo Atush, ele que vai mediar o painel Legado Sustentável, Estratégias para um Novo Ciclo. E, na sequência, já quero convidar também para subir ao palco Clécio Luiz, governador do Amapá, Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, Ramadés Casseb, diretor-presidente da AEGEA Saneamento, Rachel Maia, do Conselho de Administração da Vale, e Rogério Saab, superintendente nacional de negócios de impacto e sustentabilidade da Caixa, e tem mais um, Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte. Todos aqui ao palco, por favor, chegando, entrando. Uma salva de palmas para os nossos convidados que já estão aqui. Ali nos bastidores tem os encontros, sabe, de quem está saindo com quem está chegando, e aí o pessoal se cumprimenta, por isso que às vezes demora um pouquinho para que todos cheguem até aqui. Agora sim. Seguindo por aqui. Vou pedir só, por favor, para que vocês se sentem. Quero pedir para os nossos convidados, por favor, para que vocês se sentem de acordo com a ordem que está ali em cima nas fotos, olha. Para facilitar para quem está assistindo também. O Clécio está a caminho. Então começamos, né? Vamos começar? Então vamos. Ótimo painel para vocês. Bom dia a todos novamente. Já recebi instruções para ser realmente mega, ultra objetivo. O tempo está correndo e o tempo está marcado aqui logo em frente, diante do painel. Eu queria agradecer a todos pela participação e começar passando a palavra para o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A gente conversava até um pouco nos bastidores sobre o crescimento econômico do Estado, muito acelerado, mais de 6% previsto esse ano, mas sempre há um estigma muito forte em relação ao agro, com a imagem de desmatamento, etc., aquelas coisas todas que a gente já conhece. Eu queria que o senhor falasse sobre sustentabilidade e o legado do seu Estado para a COP30, por favor. Bom dia, Leonardo, bom dia a todos que estão no painel conosco e bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Leonardo, sustentabilidade, preservação, meio ambiente, mudanças climáticas, talvez sejam um dos temas mais discutidos no planeta ao redor dos últimos anos. E o estado de Mato Grosso, ele é hoje um estado muito vocacionado para a produção de alimentos. Fazemos isso muito bem, com muita competitividade, estamos no coração do Brasil, enfrentamos a dificuldade de estarmos muito distante dos portos e, por isso, desenvolvemos, para vencer essa dificuldade, uma competência da porteira para dentro muito grande. E, com isso, nós conseguimos colocar os nossos produtos nos portos brasileiros e fazê-los chegar a qualquer parte do mundo de forma muito competitiva. E fazemos isso, e somos hoje o maior produtor brasileiro, ultrapassamos mais de 100 milhões de toneladas esse ano, e temos uma grande perspectiva de continuar crescendo. E fazemos tudo isso plantando utilizando apenas 40% do nosso território. 60% do território de Mato Grosso está preservado como há mais de 500 anos, quando Pedro Álvares Cabral chegou por aqui. Nenhuma região do planeta, nenhum país, nenhum estado americano ou na China, ou em qualquer grande produtor de alimento, tem esse nível de preservação que nós temos no estado de Mato Grosso e produza tantos alimentos. Então, essa é uma grande contribuição, porque além da segurança climática e ambiental, nós precisamos ter a segurança alimentar. E o Mato Grosso faz isso muito bem, com muita competência. Temos alguns probleminhas, infelizmente, o Brasil se vangloria de ter a melhor e mais protetiva lei ambiental do planeta, que é o Código Florestal. Entretanto, alguns poucos brasileiros, eles insistem em praticar crimes, como tantos outros que são praticados nesse país, e nós precisamos ter mais rigor para punir aqueles que cometem esses crimes ambientais, porque isso mancha a imagem do agronegócio, do nosso país, e nós não podemos permitir que alguns poucos nos prejudiquem tão fortemente. Então, é por isso que eu posso dizer com muita clareza e com muita segurança que o Mato Grosso ele é um dos grandes exemplos de desenvolvimento sustentável.
produzimos muito, temos matriz energética limpa, somos líder em biocombustível, em etanol, em biodiesel, produzimos segurança alimentar e preservamos 60% do nosso território. Não, muito bom, foi uma excelente introdução e eu vou tentar fazer 2 rodadas aqui, então já vou passar a palavra para o Wander, presidente da CNT, porque quando a gente fala em agro, obviamente, ele está associado ao tema dos transportes também. E aí isso envolve estradas, tem a questão ambiental. Eu queria que o senhor falasse sobre também a contribuição da CNT na COP30 e a descarbonização dos transportes no Brasil. Fala-se muito em novos combustíveis também, então, por favor. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o João Camargo, agradecer pelo convite, pela iniciativa de ter importante debate aqui na Amazônia, em Belém, nas vésperas da COP30. A CNT tem preocupado com a transição energética no transportes já há alguns anos. E nós estaremos presentes lá na COP30 para poder divulgar o que está sendo feito no Brasil. Para falar de forma clara, a transição energética nossa já começa há algum tempo. No Brasil começou com o CONAMA, que era datado de 1975. O CONAMA começou a controlar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa da frota, principalmente a frota pesada, ônibus e caminhões. E a evolução foi tão grande que os veículos produzidos naquela época em relação aos de hoje, o Proconv 8, conhecido como Euro 6 também, eles emitem 95% menos de gás carbônico do que aquela época. Então, nós já conseguimos reduzir a emissão de mais de 90%. É 3 vezes a meta de 30%. O que precisa fazer para realmente atingir a meta? É tirar o veículo velho de circulação. E nós estamos já propagando uma tese que pode não ser popular, mas que é necessária, que para poder acelerar a retirada de circulação do veículo que polui, é preciso mudar a lógica do nosso IPVA, que hoje é regressivo, para um IPVA progressivo. O que é isso? É dizer que o veículo, quanto mais velho ele for, mais caro vai ser o IPVA, a alíquota vai ser maior. Não, pode não ser politicamente agradável, mas é necessário para salvar o planeta. Não adianta fazer transformação energética, colocar carro elétrico, se o veículo velho continua poluindo o meio ambiente. E se pegarmos como exemplo, é só olhar para a Europa, onde tem uma frota significativamente nova, conservada. Por quê? Porque lá tem o IPVA progressivo e o proprietário não consegue manter o imposto de propriedade para veículos antigos. Então, há essa transição que é necessário o Brasil pensar nisso, colocar o IPVA progressivo. Outra forma de fazer a transição de forma eficiente é mudar nossa matriz de transportes, incentivar a cabotagem. Frederico Dantac, daqui a pouco, falou das hidrovias. Isso é fundamental, a gente fazer as concessões das hidrovias brasileiras para poder garantir a navegabilidade de nossos rios. O governador Mauro sabe da importância no rio para escoar a safra, fazer com que a navegabilidade torne a ser perene, que eu possa fazer o transporte da produção brasileira o ano inteiro. O transporte aquaviário, ele polui 10 vezes menos que o rodoviário, assim como o ferroviário é importante. Hoje nós estamos vendo uma disputa para poder fazer a Ferrogrão, que é importante também para o Mato Grosso, e o Ministério do Meio Ambiente fica negando a licença ambiental, com algum argumento que, no meu ponto de ver, não tem nenhuma tecnicidade, porque se não tiver Ferrogrão, Mato Grosso vai continuar produzindo, e nós vamos transportar a safra dele para os portos do mundo. Só que vai de caminhão, polui muito mais do que a Ferrogrão. Então, a gente está debatendo isso para poder mostrar da necessidade da mudança da matriz energética. Essa vai ser a maior contribuição para o nosso setor. E falamos tudo isso com base no trabalho que foi encomendado pelo embaixador André Corrêa do Lado. A colisão do transporte, que junto à CNT, a Motiva, o CEBIDES, mostra isso, que para fazer uma transição e reduzir a emissão do setor, é necessário incentivar a alteração da matriz energética do transporte, é necessário fazer a renovação de forma inteligente, retirando de circulação os veículos que poluem mais. Nós também fizemos inventário, que vamos publicar ele integralmente aqui na COP30, que mostra a emissão de
de gases de efeito estufa do transporte. E, surpreendentemente, a gente está aí na faixa de 10, 12 da poluição, é muita coisa, mas 2/3 disso é moto e automóvel. Só discute ônibus e caminhão, mas quem polui mais é moto e automóvel. Então, nós temos também que ter uma política pública que incentiva o transporte coletivo em detrimento do individual. Obrigado, Wander, também excelente contribuição. Eu estou aqui muito atento ao tempo. E agora a gente vai ter 3 empresas, na verdade, 2 empresas privadas e um banco público, que estão muito ligados aí ao tema da sustentabilidade. Quero começar pela Vale, com a Rachel Vargas. E olha, a quantidade de iniciativas que vocês têm no campo da descarbonização é muito grande, não só em relação à Vale, mas aos parceiros da Vale também. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Rachel, e também sobre o que vocês vão apresentar na COP30, já que vocês são uma empresa, sobretudo paraense também, né? Pode crer. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por estar presente aqui nesse momento, nesse teatro tão simbólico para o norte do país, o Teatro da Paz. Eu gostaria, abaixo de Deus, agradecer a Esfera, mas agradecer também em nome da Aninha, minha amiga, minha parceira, em nome da Camila, né, que está aí cuidando do segundo filhinho, Felipe, que faz umas 4 semanas, chegou aqui, a Camila, que fez tanto por acontecer este momento socioeconômico e político, discussões geopolíticas e econômicas. Então, é muito importante a gente agradecer as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, é muito importante esse agradecimento. Aninha e Camila, vocês são fundamentais para esse momento de inclusão, em especial aqui na COP em Belém. Gostaria também de agradecer o time da Vale, que está todo aqui, né, me apoiando, fazendo a coisa acontecer. Temos aqui também o head da Nova Carajás, Marcos Braga. Então, tudo isso tem a ver com essa Vale que está conectada há aproximadamente 40 anos com o norte do Pará, né, com o norte do Brasil, aqui em especial no Pará. É muito importante ter esse conhecimento que a Vale, fazendo uma explanação macroview, que a Vale investiu mais de 1 bilhão em projetos de proteção, pesquisa e desenvolvimento. Então, olhando para o que a Vale faz, a Vale não olha só para o desenvolvimento, não olha só para a questão econômica, mas a Vale quer ser reconhecida, quer ser uma referência da mineração sustentável, a mineração do futuro. E para que a gente possa ser uma mineradora do futuro, eu tenho que ter diversas frentes de proteção. Diversas frentes de proteção da Amazônia, diversas frentes de proteção não só no Pará, mas no Brasil e no mundo, porque a Vale é uma mineradora global. A Vale é uma mineradora que está em diferentes frentes, mas em todas as frentes que ela cadencia a sua presença, ela se coloca como benchmark. Isso é muito importante para nós. E a COP será uma oportunidade para mostrarmos ao mundo o que é uma mineradora do futuro. O que é uma mineradora de fato, que faz as coisas pensando no ecossistema, que faz as coisas pensando na descarbonização, que faz as coisas pensando na sociedade, mas que faz as coisas de uma forma, que faz as suas ações de uma forma inclusiva. E eu estar sentada aqui como conselheira da Vale, como representante da sustentabilidade, como coordenadora global da sustentabilidade, traz uma mensagem forte que a Vale respeita e representa tudo aquilo que nós estamos construindo. Quando eu ouço o governador aqui do Mato Grosso dizendo sobre a importância que o Estado tem nessa transformação, é isso que a Vale tem de importância também dentro do nosso país e dentro do mundo, e para o mundo. E para essa transformação, a Vale ela está como um fator de contribuição para a COP de forma histórica. Por quê? Porque a Vale tem ajudado a conservar mais de 1 milhão de hectares aqui. Isso é muito importante. A Vale está com alguns eixos muito importantes para nós podermos demandar
uma sociedade de uma forma inclusiva, com a descarbonização de cadeia, com soluções baseadas na natureza e com a transição justa e adaptável. Então, quando você me pergunta o que é a Vale na COP, a Vale na COP, ela vem para realizar conversas, não só com o exterior, mas realizar conversas mostrando que nosso Brasil mostra não só uma floresta, nosso Brasil mostra que pode ser precursor da transformação, pegando esses benchmarks, esses highlights de uma mineradora do futuro e trazendo aqui para o Pará. Obrigado, Rachel. Agora eu vou passar para uma outra empresa que também atua no Pará, que é a EGEA, que, na verdade, tem águas do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, e também venceu recentemente a concessão para administrar o saneamento no estado do Pará. Radamés, bem-vindo aqui a esse painel. Nada é tão importante, na verdade, para o ecossistema quanto o saneamento básico, né? Então, eu queria que você falasse sobre os avanços já da universalização no Pará, né? E também, de maneira nacional, pela sua atuação como empresa nacional de saneamento. Por favor. Obrigado, Leonardo, pela introdução. É um prazer estar aqui nos eventos da Esfera, sempre pensando o Brasil, pensando à frente, né? Esse momento, às vésperas da COP, nesse exercício global, né, sobre a luta para restringir ou mudar os modelos de negócio, buscando a redução do aquecimento global, tem tudo a ver com água. Tudo a ver com água. O efeito principal dessa visão de longo prazo é a adaptação dos investimentos feitos nas cidades globalmente. No Brasil, ela tem um toque diferente, porque a gestão da água, do ponto de vista de serviço público, deixa de fora do atendimento desses serviços 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao esgoto coletado e tratado. 40 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada. Não estou falando aqui da residência que recebe água uma vez ou 2 vezes por semana. Esse está considerado como atendido. Então, desde a aprovação do marco, o efeito de regulação extrema, de previsibilidade, de redução de risco, de marcos contratuais, aliados a uma política de Estado, onde você vê entidades como o BNDES e a sua fábrica de projetos atravessar governos de direita ou de esquerda e manter uma dirigência para o suporte aos governos estaduais, às prefeituras, sobre como financiar essa transição, como garantir a atração dos entes privados e do capital do mundo para serem alocados no Brasil. O governador do estado do Pará fez, de modo corajoso, assim como muitos gestores nos últimos anos, um movimento de endereçar a solução de água e de esgoto para o estado. E a EGEA sagrou vencedora das 4 disputas. Então, cabe a nós a honra de ser o braço do governo do estado durante os próximos 30 anos para servir a população, para buscar tarifas inclusivas. E esse modelo de negócio já larga com um patamar de 30% de acessibilidade a mais na carteira de prestação de serviços e tarifas do que a média de contratos nacionais. Então, contratos nacionais, 5% dos seus clientes são beneficiados por tarifa social. O estado do Pará larga com 30%, para garantir que as pessoas tenham não só o acesso ao serviço, mas também a dignidade com a tarifa adequada à sua disposição a pagar. O contrato efetivo do estado do Pará é super recente, mas a gente recebeu o chamado do governador por se mobilizar antecipadamente na região metropolitana de Belém e braços colados com o governo do estado para garantir que a COP, para garantir que os cidadãos já percebam a evolução dos serviços na distribuição de água, na qualidade do produto, evoluindo o que o time público vinha fazendo pela companhia de operação.
A companhia Aegea hoje é a maior empresa privada do Brasil, atuando em 860 cidades, atendendo 39 milhões de pessoas em cidades como Buritis, em Rondônia, como Sinop, no Mato Grosso, Sorriso, como o estado do Piauí, como a Corsã, no Rio Grande do Sul, como a região metropolitana do Rio de Janeiro, atendendo 10 milhões de pessoas. Essa transformação não é simplesmente o ato de que o serviço público encontrou um parceiro na iniciativa privada para evoluir a prestação. É a garantia de que os capitais do mundo inteiro têm uma oportunidade de investir em longo prazo em infraestrutura e compartilhar a prosperidade. Esse é o movimento que a companhia vem trazendo para a COP como fulcro da discussão. Acho que vamos chamar agora o governador Clécio Luiz para se juntar à mesa. Bem-vindo. Bom, vamos passar a palavra, então, para o Rogério Saab, Superintendente Nacional de Negócios de Impacto e Sustentabilidade da Caixa. A Caixa é conhecida nacionalmente, é o Banco da Habitação, o Banco das Cidades, Banco também do Saneamento. Eu queria que você falasse para a gente, Rogério, brevemente, quer dizer, quais são as grandes políticas que a Caixa vai apresentar nesse ano de COP30 aqui em Belém, por favor. Ok. Obrigado, uma boa tarde. Vou fazer uma audiodescrição breve, porque eu sei que tem muita gente assistindo de longe, então eu sou um homem branco, uso barba, tenho cabelo grisalho, estou usando camiseta verde e uma calça caqui. É um prazer estar aqui ombreando com todos e todas aqui nesse painel. A Caixa tem uma perspectiva de que sustentabilidade para a gente é core business mesmo, né? Então, somos hoje o maior financiador imobiliário do país, que, por sinal, é um dos maiores emissores de carbono, né, de gás de efeito estufa, e temos trabalhado principalmente com algumas inovações para que a gente consiga financiar construções que sejam cada vez mais sustentáveis. Então, um dos pilares que nós temos trabalhado dentro do conceito de cidades resilientes e cidades sustentáveis é a mensuração das emissões de gás de efeito estufa pela construção civil. Temos um convênio com a USP que está mensurando e construindo a linha de base das emissões de gases de efeito estufa pela construção civil. Temos outras iniciativas, então eu estava vindo para cá hoje pela manhã e eu já conseguia ver uma série de intervenções públicas de saneamento e infraestrutura que tinha a marquinha da Caixa ali, então o governo federal, através da Caixa, consegue prover esse financiamento, né? A Caixa como agente e fazendo a transferência dos recursos de OGU e, enfim, e de financiamento também, intervindo nas cidades e no equipamento público, porque uma das visões que a gente tem agora para a COP30, seguindo a sua pergunta, o nosso guarda-chuva é a transição justa. Quando a gente fala de transição justa, e considerando os efeitos que teremos cada vez mais intensos das mudanças climáticas, né, a nossa visão é de que esses efeitos são muito maiores para aqueles que estão à margem da sociedade e para aqueles que são mais vulneráveis. Então, estou falando aqui de populações ribeirinhas, de indígenas, de quilombolas. São essas pessoas que vão sofrer cada vez mais com as mudanças climáticas e com os efeitos climáticos extremos. E o que a gente puder fazer para que esses efeitos sejam minorizados para essas populações, esse tem sido o foco, esse o mote da nossa atuação, e é isso que a gente vai trazer com diversas ações para a COP30, onde a Caixa é co-realizadora do evento, né? Então, a gente vai ter uma atuação bastante grande. Muito bom. Então, a gente tem aqui vários protagonistas da COP30, e agora eu passo a palavra para o meu amigo, governador Clécio Luiz. Tive a honra de fazer um evento com ele sobre a margem equatorial, e a gente vai entrar num tema polêmico, né? Aliás, o Wander aqui também trouxe a urgência da Ferrogrão, que enfrenta resistências ambientais. O Rogério Saab, Clécio, falou sobre transição justa, né? E o Amapá precisa de justiça, né? Porque realmente, quer dizer, tem uma riqueza. Aliás, até para falar, a Guiana é o país que mais cresce no mundo hoje, e vocês estão ali, quer dizer,
esperando essa riqueza chegar. Então, a gente já falou muito sobre isso, eu te passo para falar sobre a importância da margem equatorial nesse contexto de proteção ambiental. Maravilha. Obrigado, Leonardo, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui a Rachel, Vander, jantamos ontem à noite, meu querido amigo Mauro Mendes, Radamés e nosso representante da Caixa, Rogério. Bom, a margem equatorial, para nós, é uma mudança completa nas possibilidades de desenvolvimento de um Estado que tem muitas dificuldades e que talvez a maior delas seja a contradição, que não deveria existir, mas ela é real, entre o que nós temos de ativos ambientais contrastando com a pobreza. Então, para nós, a produção de petróleo na margem equatorial, na costa do Amapá, que a bem da verdade não é nem na margem, nem na orla, nem na costa, nem no litoral. Ela está a 200 quilômetros, quase no final da placa continental brasileira. É alto mar mesmo, são águas profundas. A produção de petróleo, ela, para nós, amapaenses, eu vou tentar ampliar mais, da Amazônia amapaense, significa uma nova matriz econômica capaz de sustentar, em primeiro lugar, o seu povo, com novas atividades econômicas, novas matrizes econômicas, novos ecossistemas econômicos, capaz de sustentar os povos da floresta, as comunidades tradicionais, capaz de sustentar o que tanto se fala, às vezes, de boca cheia, mas é da boca para fora. A floresta viva, a floresta em pé, como se queira falar. Então, é a matriz econômica que nos interessa, neste caso. E, para o Brasil, eu posso dividir o seguinte: para a Petrobras, é a sobrevivência. A Petrobras, como empresa brasileira, precisa de novas reservas, de novas pesquisas, porque os estudos mais otimistas dizem que em 30, 33, se não tivermos novas reservas, vamos começar a voltar a importar combustíveis refinados. E aí o primeiro impacto é para a própria empresa, que vai despencar no mercado, depois no transporte, depois no custo e no preço das mercadorias, depois no preço da comida na mesa do pobre. Então, se nós precisamos economicamente, para ter novas matrizes econômicas, a Petrobras também precisa para continuar sendo essa empresa gigantesca. É uma expressão que eu tenho escutado muito, a Petrobras é a NASA dos mares. O que a NASA americana é para o espaço, a Petrobras é para o mar, né? E, sobretudo, obviamente, para o óleo e gás. E para o Brasil, mais ainda, é soberania, porque o petróleo ainda é, ou eu estou enganado, uma matriz energética estratégica, e a principal ainda, não para gerar a energia que nós consumimos no nosso dia a dia, mas nós consumimos todo o nosso petróleo que é refinado em vários tipos de combustíveis, e é uma matriz energética importante para o Brasil e para o mundo. A própria ministra Marina Silva deu uma entrevista certa vez dizendo: olha, o Brasil ainda não cancelou o petróleo como matriz energética. Se é matriz energética e se é matriz energética estratégica, o Brasil tem que tratar nesse status e não tratar como se fosse mais um licenciamento qualquer aí, trivial. Não é. Não é. E nós esperamos isso. O Brasil precisa continuar pesquisando, precisa continuar produzindo, precisa aumentar suas reservas, em paralelo ao que todos nós queremos, que é fazer a transição, a adição, diversificação, como queiram falar, energética justa, mas isso corre em paralelo. Então, talvez eu fale um pouquinho mais, nós estamos com muita clareza, e há no Amapá, eu posso afirmar aqui, um consenso, não há unanimidade, claro, mas há um consenso em torno da necessidade de termos a exploração do petróleo na costa do Amapá, como se espera. Muito obrigado, Clécio. Infelizmente, ali, sobraram 30 segundos. Eu gostaria muito de abrir uma segunda rodada, mas já fui advertido aqui pela organização que o tempo está correndo. Daqui a pouco vamos ter o governador do Pará aqui. E eu acho que ficou uma mensagem final desse painel
que o desenvolvimento ambiental não pode prescindir do desenvolvimento humano, né? Seja no saneamento, na segurança alimentar, segurança energética. Os carros elétricos não existem sem o minério da Vale, o agronegócio não pode ser transportado sem as ferrovias. Então, acho que essa é a mensagem final e eu agradeço a todos. Peço desculpas por não ter aberto aí uma segunda rodada aí para participação dos colegas aqui. Obrigado.